A gente vai dar continuidade ao nosso seminário regional aqui, do Dia em Comemoração ao Dia do Assistente Social, aqui em Delmiro Gouveia, e na mesa de debate, regressão de direitos, tem classe e cor, com a presença e com a contribuição da Mauri, que se deslocou lá de São Paulo, desde quarta-feira está aqui no nosso estado. Queria registrar, inclusive, nosso convite, todas as pessoas que se disponibilizaram a estar conosco nesses dias, né? Que suspenderam as suas atividades cotidianas para se debruçar, vir dialogar conosco aqui no estado de Alagoas. Então, a gente vai ter a Mauri, que é conselheira do Cefes, né? Assistente social, né? Aposentada de lá em São Paulo, mas é nordestina, não é, Mauri? É nordestina, do Rio Grande do Norte. E também é professora lá do Conselho Social, lá na Unesp. Não. Lá em São Paulo, isso. E o professor Jefferson Santos, que é do INEG, né, daqui de Alagoas. E a gente passa a palavra agora para o professor Jefferson Santos. Bom dia a todos e todas. Queria agradecer ao conjunto Cefes-CRES, em particular ao Conselho Regional daqui de Alagoas, e dizer que é uma satisfação para nós, do Instituto do Negro de Alagoas, estar participando desse momento, né, que é um momento de formação. Na verdade, a gente está não só participando dessa atividade, mas a gente está participando também de momento de formação de assistentes sociais, na Maceió em particular, dando um curso, né, concedendo alguns módulos sobre relações raciais, enfim, sobre a realidade do negro no Brasil. E aí a gente tem feito isso não só com assistentes sociais, mas a gente está no momento, enquanto organização do movimento negro local, também fazendo um processo de formação junto a policiais militares. Né? Então a gente está nessa perspectiva de diálogo com categorias profissionais, né? Porque a gente entende que o racismo está institucionalizado, né? Ele faz parte de vários segmentos, né? Está presente em vários setores, em vários aspectos da sociedade como um todo. E é de fundamental importância que as diversas categorias elas possam se debruçar, porque a gente também tem o entendimento que no processo formativo, né, não só dessas outras categorias profissionais, mas de vocês também, é um processo que a gente julga deficitário, né, ao menos do ponto de vista do estudo das relações raciais, da história do negro aqui no Brasil. E nesse sentido, o conjunto Cefes-CRES tem, esse ano, constituído essa campanha, né, do conjunto de combate ao racismo, e tem, né, nos convidado para fazer um diálogo, estabelecer um diálogo visando um melhor atendimento do usuário, enfim, da categoria ou da população de forma geral que vocês, enquanto assistentes sociais, atendem. A gente vê um tema, né, o tema da discussão de hoje é exatamente regressão de direitos em classe e cor, e eu queria destacar que classe e cor na história do Brasil sempre estiveram presentes, né? Mas quando a gente vê geralmente esse termo classe e cor, a gente costuma ver de forma separada, mas o que é interessante, o que é importante que a gente note e perceba é de que forma a cor é definidora da classe para o negro, né? Ou ainda, de que forma a cor no Brasil atuou e atua ainda de forma a situar o negro na condição de subalternidade, na condição de vulnerabilidade social. Esse debate que a gente julga bastante importante dentro dessa relação de raça e classe. E aí, quando eu digo que raça e classe sempre estiveram na nossa formação socioeconômica, é necessário que a gente remonte à forma como o negro foi trazido para o Brasil, né, desde a colonização. Porque, perceba, o que a gente tem que compreender aqui é um processo de construção do negro enquanto categoria, enquanto segmento social. O negro não é algo dado, não é algo que está dado objetivamente na história, assim como todos os outros segmentos. Né? A mulher não é algo dado, né? A mulher é construída socio-historicamente. Né? O indígena também. O negro não é diferente. Então, de que forma foi e é, né? Ou de que forma foi que a sociedade brasileira, enfim, que a história da constituição desse país, ela constrói esse segmento. Né? Como a gente bem sabe, o negro vai ser reduzido à condição de escravidão aqui, à condição de escravo, né, de objeto, de coisa, que o negro vai ser inserido na formação socio-histórica ou socioeconômica do nosso país. E dentro desse processo, naturalmente, a gente tem que a redução do negro, que até então, naturalmente, na condição de ser humano, assim como qualquer outro,
para se ver legitimada, né, ou seja, para que a sua condição de objeto seja legitimada, a gente vê toda uma construção ideológica, tá, que tinha por objetivo exatamente legitimar esse processo a partir do princípio da inferioridade do negro do ponto de vista ideológico, né? Ou seja, o negro seria, né, para as teorias constituídas pelas nações brancas europeias, seria um segmento, seria uma população inferior do ponto de vista biológico e, consequentemente, cultural também. E que a saída da condição de inferioridade, né, a saída dessa suposta condição de inferioridade, ou seja, o adentramento do negro na condição de civilização perpassaria pela inserção dele na condição de escravo nesse mundo colonial. Essa é a justificativa que o colonizador vai se utilizar para legitimar a escravidão negra aqui no Brasil. Então, uma vez ele vindo para cá e sendo inserido na condição, né, enfim, da mão de obra, né, da base da pirâmide social aqui estabelecida, a gente entende que é dessa forma que ele vai começar a ser construída a sua particularidade, né? É na condição de escravo que o negro vai ser inserido aqui no país. A gente tem, então, não só a questão da inserção do negro socialmente ocupando tal função, mas a gente deve entender também a construção social do negro a partir do racismo, né? Isso que eu falei como a ideologia que legitimou a condição dele de escravo. E aí, por exemplo, aí a gente parte para, por exemplo, como é que o racismo atua enquanto mecanismo de reprodução de desigualdade, na medida em que os traços fenotípicos negros são classificados. Na medida em que eu classifico, enfim, que eu dou um significado ao formato de nariz mais achatado, na medida em que eu dou um significado a um cabelo crespo, na medida em que eu dou um significado ao tom da cor da texto da pele, enfim, quando eu digo que a minha pele, enfim, faço referência à pele enfim, as referências negativas, os adjetivos que são negativos que a gente bem conhece, né, enfim, cabelo de bombinho, tudo isso faz parte de uma construção, né, na qual o negro vai se ver enquanto produto. Né. Tem alguns intelectuais que, inclusive, se utilizam do nome, do termo de que o negro é uma invenção do branco. O Alexandre Fernandes ele fala isso, ele faz essa referência. O negro é uma criação do branco, de fato, não é outra coisa. Isso não quer dizer que ele não tenha se expressado. Isso não quer dizer que, apesar da escravidão, do processo escravista, o negro não tenha também expressado, enfim, as suas manifestações culturais e artísticas. Tanto é que alguns intelectuais falam que, alguns estudiosos se utilizam do termo de que o negro também foi colonizador, mas naturalmente que não na condição na condição que foi instituído historicamente, não na condição de sobrepor, ou sobrepujar um segmento em favor dele, mas no sentido de que o negro também influenciou na nossa formação sócio-histórica. E tal condição de escravidão, de situação, de posicionamento, de colocação do negro nessa condição de subalternidade, legitimada por todo esse processo, ela vai ter continuidade após a abolição da escravatura. Porque, perceba, a gente costuma dizer que a abolição, ou o Estado brasileiro largou o negro à sua sorte. É esse o entendimento que as pessoas geralmente verbalizam e falam e argumentam, mas percebam que, muito mais do que ter largado o negro à sua sorte, o Estado brasileiro ele construiu um verdadeiro processo de genocídio, né? Um verdadeiro projeto de genocídio para esse segmento. Porque, veja, é exatamente no final do século XIX que a elite brasileira, até então, ela só pensava e só se preocupava com a produção de cana-de-açúcar, né? E oferir lucratividade com a produção da cana-de-açúcar, como a gente bem sabe. Mas a partir do século XIX, a partir do final, ali, meados do século XIX, a partir do momento em que a escravidão já está acabando, essa elite vai começar a se pensar enquanto classe, enquanto pertencimento mesmo, eu pertenço a esse lugar. E ela vai pensar em construir um projeto de nação. E nesse projeto de nação, a população negra vai ser completamente ignorada. Isso quem está dizendo, naturalmente, não sou eu, não é o movimento negro que diz. Isso está, enfim, em livros, enfim, Lila Maurice Schwartz, né, vai discutir o espetáculo das raças, né, Thomas Skidmore, entre outros, né, e que essa perspectiva, essa não consideração do negro, esse preterimento da população negra, ela está bem evidente, por exemplo, na fala de um professor da Faculdade de Medicina, né, da Bahia, né. A Faculdade de Medicina da Bahia é a primeira do país, né, e ela teve Raimundo Nina Rodrigues, como um dos seus principais professores, um professor de medicina legal.
E Nina Rodrigues, muitos aqui o conhecem, né? Outras não, mas Nina Rodrigues ele era professor, enfim, da Faculdade de Medicina, e ele escreveu um livro chamado Os Africanos no Brasil. Em Os Africanos no Brasil, Nina Rodrigues vai dizer, isso é um livro do final do século XIX, tá? Final do século XIX, primeiros anos do século XX, né? Nina Rodrigues vai publicar esse livro, ele vai dizer que a população brasileira é uma população inferior. O povo brasileiro é um povo inferior. E essa inferioridade, segundo ele, se devia ao negro. Né? A população negra torna o povo brasileiro um povo inferior. E isso, Nina Rodrigues, na verdade, só está simbolizando, ele é o ícone maior de todo um segmento, porque todas as instituições elas pensavam dessa forma ali no final do século XIX, nos primeiros anos do século XX. Né? E a gente fala assim, o professor, mas veja, professor Nina Rodrigues, mas todas essas pessoas elas eram gestores públicos também. Não eram apenas professores. Por que eu estou destacando que elas eram gestores públicos? Porque elas pensaram políticas públicas. Né? Elas pensaram políticas públicas para a população brasileira. Então, isso está bastante claro na fala de Nina Rodrigues. Nina Rodrigues ele acreditava tanto na dita inferioridade do negro que ele chegou mesmo a propor Código Penal diferenciado, por exemplo. Nina Rodrigues ele chegava à conclusão de que o negro teria propensão à criminalidade. Ou seja, do ponto de vista biológico, o negro trazia as condições, seria predisposto a uma criminalidade. Não precisaria nem avaliar o delito criminoso em si, mas o que era avaliado era a composição genética do segmento do camarada. E com base nisso ele chegou a propor códigos penais diferentes, né, na Câmara Legislativa Brasileira. Não, como é que vocês querem julgar pessoas diferentes pelo mesmo Código Penal? O negro tem que ter um Código Penal diferenciado. E é assim que ele vai publicar Raça e Responsabilidade Penal no Brasil, defendendo isso. Né? E todas as instituições vão reproduzir essa perspectiva. Os institutos históricos, geográficos, os museus etnográficos, faculdades de direito, né, faculdades de medicina. Os professores das faculdades de direito, por exemplo, diziam que nós vivemos em um país de criminosos. Como o Brasil era um país, né, composto por negros e mestiços também, né, então, por si só, isso faria do Brasil um país de criminosos, né, por conta da composição étnica da nossa população. Eu estou falando isso para deixar bem claro que o Estado brasileiro não largou essa população à sua sorte, ou seja, a cor, dentro desse processo, sempre esteve presente na população brasileira, no debate nacional. Né? A questão negra sempre esteve presente nesse processo. Mas, claro, o movimento negro ele sempre fez resistência, né, naturalmente. Né? Desde os quilombos, né, que a gente tem o maior dele, quilombos dos Palmares, mas não só o quilombo dos Palmares. O movimento negro ele vai resistir a esse processo. Né? E engraçado dessa perspectiva, enquanto ela tem duração, né, a gente tem em 1945, né, em 1945 Getúlio Vargas ele vai instituir um decreto-lei, no qual ele fala exatamente assim: há de se incentivar a imigração para que se desenvolva no seio do nosso povo as características mais convenientes de nossa ascendência europeia. Perceba? 1945, Getúlio Vargas instituiu um decreto-lei com esses termos. Ele está fazendo referência à migração, basicamente, de italianos que vão vir para cá, né, ali a partir do final do século XIX, nos primeiros anos do século XX. Então, o Estado brasileiro ele incorpora de forma deliberada, né, esse preterimento do negro e essa apresentação positiva do que era tido como modelo na época, que era a cultura branca europeia. Né? Então, toda essa perspectiva, todas essas ideias de progresso e de civilização, né, e do que era certo, do que era considerado como correto, vai ser reproduzido da Europa. Né? E essa Europa está não mais no momento de escravização de negros, mas ela, a partir do final do século XIX e do século XX, ela vai estar preocupada em ocupar o território africano. Né? E essa ocupação do território africano é de fundamental importância construir esse processo de legitimação. Processo de legitimação esse também que era visto, por exemplo, como os europeus viam ou descreviam os africanos como crianças. Né? Geralmente os africanos eram descritos como crianças, né? Ou seja, e por que eles descreviam os africanos como crianças? Porque criança não tem condição de se autodefender ou de se autoguiar. Né? Então, para os europeus, né, os africanos precisariam de alguém para tutelá-los, alguém que os levasse à civilização. E é dessa forma que a ocupação do território africano é legitimada.
Dentro desse processo, a gente vê que o racismo ele vai atuando de forma a reproduzir o negro na condição de subserviência e de vulnerabilidade social. Perceba, o que a gente tem na situação do negro, por exemplo, porque a gente costuma dizer, por exemplo, o negro é preto e pobre. Mas veja, o negro no Brasil ele é pobre porque ele é preto. É a condição de preto dele que o torna pobre. E por que eu estou dizendo isso? É só a gente remontar exatamente para isso que a gente está discutindo. Como é que o negro é inserido na nossa formação socioeconômica? Percebe? Então, não é uma questão de você ter brancos e negros na mesma condição. É bem verdade, naturalmente, que hoje nós temos brancos pobres também, é óbvio. Né? Aqui não se trata de discutir hierarquia de quem está sofrendo mais ou menos, mas ele está se debruçando sobre uma situação particular no segmento. Mas veja, o negro nunca teve aqui uma condição de rico ou uma condição abastada ou melhor, qualquer que seja. Ele é inserido aqui na condição de escravizado. E essa condição de escravizado do negro ela é reproduzida historicamente. Por exemplo, você tem um branco pobre hoje. Um branco pobre hoje, por exemplo, ele pode ter um ancestral que foi rico ou melhor de vida do que ele anteriormente. Aí por que ele é pobre hoje? Pelas vicissitudes do sistema capitalista. A conjuntura, as injunções do sistema capitalista fazem com que o indivíduo possa ser pobre hoje, mas os ancestrais ele pode ter sido melhor de vida. O negro não. O negro não tem essa condição. O negro não tem essa situação. Porque ele entra como escravo. Não é o branco que vai ser escravizado no Brasil. Não é o indígena no início, mas majoritariamente quem vai ser é o negro. Ele entra como escravo. E é essa condição dele de escravizado que vai ser reproduzida no processo histórico. Então, quando a gente diz, preto e pobre, é verdade, mas qual é o preto que é rico? Eu vou dizer, quem? Pelé? Ou um cantor do pagode, por exemplo, Tiaguinho, se quiser. Existem alguns negros que estão em melhor condição de vida? Então, sim, são exceções que confirmam a regra, como a gente costuma dizer. Só que em outros países a situação é diferenciada. Por exemplo, nos Estados Unidos a gente pode dizer que existe uma classe média negra. Mas qual a história norte-americana? Na história norte-americana, por exemplo, para vocês terem uma ideia, por incrível que pareça, com toda o filme, enfim, com toda a indústria cinematográfica e os filmes que a gente fica chocado com a realidade, e de fato foi uma realidade pesada naturalmente, da escravidão do sistema segregacionista norte-americano, mas desde meados do século XIX, veja, meados do século XIX, 1850, desde 1850 o governo norte-americano subsidia universidades para negros. Que coisa, não? Naturalmente não eram melhores e a quantidade também era algo desprezível, mas por que havia isso? Por que o governo norte-americano subsidia universidades e instituições para negros? Porque fazia parte da natureza do sistema de apartheid segregacionista deles, que era taxado e denominado de separados, porém iguais. Claro que isso não funcionava na prática, mas a ideia era o quê? Vai ser separado. Então, o negro ele vai ter a sua instituição também, vai ter a sua faculdade. Então, aquele histórico, aquele contexto é diferenciado do nosso. E esse contexto ele fez com que hoje a gente possa falar em uma pequena classe média negra norte-americana. O que não ocorreu no Brasil. E nesse processo o Brasil foi muito inteligente, a elite brasileira ela foi muito inteligente porque ela nunca polemizou publicamente em torno da cor. Muito pelo contrário, a questão de cor no Brasil sempre foi invisibilizada. E sempre foi invisibilizada exatamente para que a gente não se tornasse um Estados Unidos. Curioso que os intelectuais, enfim, a nossa elite política, ela sempre faz referência a isso. Vamos tomar cuidado para não nos tornarmos um Estados Unidos. A gente não pode. A gente não pode deixar que o nosso sistema segregacionista seja tão evidente quanto o deles. E é dessa forma que a elite brasileira vai construir o país. No âmbito das políticas públicas, a gente costuma fazer referência às mesmas como sendo políticas públicas universalistas. Os governos vão instituir políticas, enfim, de promoção da população de uma forma geral, sem prever ou sem fazer o que a gente chama de recorte étnico, sem observar as devidas particularidades, as devidas formas de opressão que existe no nosso país, porque as formas de opressões elas são as mais variadas. E a raça ela é uma forma de opressão que só atinge a população negra, em determinado aspecto também a população indígena. Ela se sobrepõe à questão de classe, para além da questão de classe.
né? Porque a coisa é muito mais complexa do que a gente possa imaginar, né? desse ponto, dessa ideia do que seria esse proletariado. Nesse sentido, o movimento negro tem, historicamente, devido a presença negra sempre ocupando os menores índices de desenvolvimento humano, tem sempre feito reivindicações, historicamente, para a melhoria da sua qualidade de vida. Uma das primeiras organizações no Brasil que a gente vai ter é a Frente Negra Brasileira. A Frente Negra Brasileira, a primeira organização vai surgir na década de 1930, né? E ela vai reivindicar do governo do Estado, né, melhores condições de vida, melhor qualidade de vida. Ela vai ser posta na ilegalidade, né, posteriormente, com o processo da ditadura, assim como as outras organizações, não negras necessariamente. Mas aí o movimento negro vai começar todo um debate de reparação, né? De constituição de políticas públicas, né? E aí é que a gente vai perceber as várias formas nas quais essas políticas vão se desenhar, né? Porque o entendimento que, por conta de todo esse contexto de reprodução de uma condição de subalternidade, de vulnerabilidade social, essa reprodução que o racismo enquanto mecanismo produz, ela vai fazer com que o negro seja subrepresentado em vários espaços. Então, o negro vai se tornar subrepresentado na universidade, vai se tornar subrepresentado na justiça, subrepresentado na educação, enfim, subrepresentado principalmente nos cargos que representam o poder, né? Então, por conta dessa subrepresentação, ou seja, dessa representação indevida, né, ou dessa pouca representatividade negra nesses espaços, é que o movimento negro vai reivindicar políticas de inserção, né, dessa população dentro desses segmentos. Ou seja, e aí vem o debate sobre, né, a política de recorte, enfim, a política de cotas, dentre outras questões, né? Mas o movimento negro entende que a sociedade brasileira ela não nasce racista, né? As pessoas não nascem racistas, as pessoas aprendem a ser, né? O que o movimento negro repete, enfim, ininterruptamente. E dentro desse processo, para além de políticas de acesso a locais na qual o negro está subrepresentado, a construção ou a desconstrução desse racismo ela também perpassa pela escola. Aí vem o debate sobre a implementação da Lei 10.639, né, que vai se tornar 11.645. É uma lei que trata, né, exatamente da obrigatoriedade dos conteúdos referentes à história e à cultura da população afro-brasileira e africana. Ou seja, as escolas públicas e privadas são obrigados a tratar desses conteúdos, mas naturalmente que agora é uma perspectiva positiva, de construção positiva desses segmentos, tanto do negro como do indígena, porque a gente tem um entendimento de que esses segmentos foram e são negativamente construídos. A ideia que a gente tem de negro é uma ideia negativa. É dessa forma que o negro existe na sociedade. Então a escola seria um momento de desconstrução e essa lei ela vem para dialogar com isso. Para além disso, o movimento negro também vai conseguir aprovar o Estatuto da Igualdade Racial em 2010. O Estatuto da Igualdade Racial é uma lei que traz um conjunto de políticas que devem ser desenvolvidas nas mais variadas esferas do poder público, ou seja, na saúde, na educação, enfim, na saúde existe uma política nacional de saúde da população negra. Existem doenças que incidem sobre a população negra e essas doenças devem ser tratadas com particularidade, né? O posto de saúde, ao receber uma pessoa negra, ele tem que fazer a observação dessas doenças. Dentre outras questões, por exemplo, a colocação do quesito cor nos documentos. E aí eu já estou dialogando um pouco com a realidade de vocês, assistentes sociais, por exemplo, que vocês atuam em escolas. Quem aqui é assistente social que atua em escola? Ou no posto de saúde? No CRAS? O que eu estou querendo dizer aqui é que em todas essas áreas, né, o Brasil já possui um arcabouço legal que permite dialogar com a questão do negro, se vocês se reportarem ao Estatuto. Né? De que forma vocês devem fazer isso? Exatamente dialogando nas instituições onde vocês estão, onde se encontram. Né? A começar por uma questão muito básica, que é o quesito cor nos documentos. Né? Os documentos com os quais vocês lidam fazem referência à cor? Não? Fazem? Sim? Não? Por que é importante a referência ao quesito cor? Porque se eu coloco o quesito cor nos formulários, eu consigo ter um diagnóstico da situação dessa população, um diagnóstico socioeconômico dessa população.
Então, muitas vezes esse quesito voltado em presente, que não é só cor, mas cor e raça, né? É melhor a gente tratar com a ideia de raça, mas muitas vezes ele está ali presente, mas muitas vezes ele passa despercebido, né? A gente não marca, enfim. Então, é preciso a gente ficar atento a isso. Não só para que vocês atentem, mas para vocês posteriormente fazerem alguma espécie de relatório também, importante, né? Posteriormente, uma vez com esses dados, vocês fazerem uma espécie de relatório da condição socioeconômica desse usuário, né? Então, o movimento negro ele tem, de diversas formas, dialogado com esse Estado que tem, de alguma forma, negligenciado a sua questão. E a Maciante, ela falava aqui sobre, por exemplo, a perseguição ao terreiro, né, a quebra do terreiro da Mãe Vera. E por que isso existe, né, no Estado de Alagoas? Para a gente isso é muito claro, porque perceba que as políticas públicas de promoção da população negra elas têm se dado principalmente na esfera federal. Quando a gente fala de cotas raciais, onde é que existem as cotas raciais? Na federal, na Universidade Federal, nos institutos federais de educação. Né? A Lei 10.639, que, enfim, seria uma perspectiva nacional. Né? Mas se você for pensar em política estadual, quais são as políticas públicas do governo do Estado de Alagoas de promoção da igualdade racial? Alguém conhece algum? Eu desconheço. Por exemplo, as universidades estaduais, nenhuma delas possui cotas raciais. A UNEAL não tem, a UNCISAL não tem. Né? Então, o que evidencia, o que está por trás dessa perseguição é uma ausência total e completa por parte do Estado, né, o Estado de Alagoas em particular, né, no que diz respeito ao desenvolvimento de políticas de promoção da população negra. Né? Porque é isso que se trata. Porque, por exemplo, quando a gente vai dialogar, e essa ausência, né, essa negação, essa negligência das políticas públicas, ela se dá de várias formas. Quando a gente vai dialogar com o gestor público, por exemplo, a gente tem dialogado com a imprensa oficial Graciliano Ramos e também com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas, que é uma fundação responsável pelo fomento à pesquisa. E a fundação e a imprensa Graciliano Ramos pela produção editorial, enfim, produção literária. E eles dizem, veja, Jefferson, mas a gente acaba contemplando aqui, o camarada publicou um livro, esse cara aqui é negro. Ou então dialogando com a FAPEAL, que embora a gente tenha conseguido, inclusive, a instituição de uma comissão de tecnologias sociais e políticas afirmativas naquela fundação, eles dizem, não, mas assim, a gente tem que, de alguma forma, o negro já está inserido. Aí, como é que você nega uma realidade de 400 anos, ou quase 400 anos de escravidão, e você quer resolver essa questão com uma casualidade? Com uma coisa casual. A gente tem um negro aqui, aqui, esse camarada que a gente publicou, ele é negro. Ou seja, o Estado ele precisa instituir política pública deliberada. Né? As instituições públicas precisam constituir programas de promoção. Qual é a sua proposta? Né? Secretaria de Estado de Saúde, qual é a sua proposta de promoção do negro? Né? Secretaria de Educação, qual é a sua proposta? Né? E por aí vai. E aí, Secretaria Estadual, e aí, naturalmente, traz para cá para a realidade do nível. Né? Secretaria Municipal de Educação, qual é a sua proposta? Secretaria Municipal de Saúde, qual é a sua proposta de promoção desse segmento? Né? Porque nós temos o entendimento que cada gaveta de uma repartição pública, ela tem que ter uma propostinha de promoção do negro. Né? Porque essa sociedade, esse Estado, ele nos deve. Né? O Estado de Alagoas tem um débito histórico com a população negra. O Estado brasileiro de uma forma geral, mas o de Alagoas em particular. E quando a gente diz que o Estado tem uma dívida histórica com a população negra, não é porque ele é responsável por todos que aqui residem apenas, não, mas porque o Estado deliberadamente ele constituiu políticas de exclusão dessa população. E veja, meados do século XIX, 1865, o Estado, a Câmara Legislativa de Alagoas, vai aprovar uma série de decretos-leis. Dentre eles, existe um no qual fica proibida a venda de gêneros alimentícios nas ruas por parte dos negros. O negro não poderia vender gênero alimentício na rua. Fica proibida a execução, o exercício de qualquer tipo de ofício, artes de ofício, por exemplo. O negro não poderia ser marceneiro. Curioso que a lei ela só permitia que o negro fosse assistente. Ele não poderia ser marceneiro, não poderia ser, pintor. A lei proibia isso. E o que significa isso? O que representa mesmo essa negação? Qual a consequência objetiva e concreta dela?
você mina a possibilidade do segmento se tornar autônomo. Você mina totalmente, por completo. E faz com que ele fique apenas circunscrito à condição de escravizado. Então, é exatamente dentro desse debate, mas fazendo essa discussão sobre a responsabilidade do Estado, a gente também tem o entendimento do movimento negro, do INEG em particular, do Instituto Negro, de que a responsabilidade não deve ser apenas do Estado, mas da iniciativa privada também. E quando a gente fala em iniciativa privada, a gente está falando das famílias que escravizaram. Porque, veja, é bem verdade que o Estado possuía os seus escravos. O Estado, a burocracia, né? O corpo estatal também tinha escravos na época da escravidão. Mas, claro que quem possuía a maior quantidade, o maior plantel, como se fala tecnicamente, eram as famílias familiares, não era mesmo? Eram elas que produziam cana-de-açúcar, ou não? Naturalmente. Então, naturalmente, que o maior contingente de negros escravizados era escravizado pelas famílias alagoanas também, naturalmente, em particular dentro desse processo. Então, a gente tem um entendimento que essas famílias, os descendentes dessas famílias, na atualidade, também têm responsabilidade perante a população negra. Total e completamente. Curioso, porque nesse diálogo que a gente tem dialogado com a Fundação para a Pesquisa, eu me deparei lendo um dos presidentes dessa fundação chamava Tadeu Muritiba. E, enfim, foi uma gestão, eu acho que de 2010. E lendo o livro de Félix Lima Júnior, Escravidão Negra em Alagoas, aí está lá o sobrenome. Muritiba, os anúncios, né, que era muito comum. Os anúncios de venda de escravo, de compra e venda. Muritiba compra e vende, sabe? Aí hoje o camarada médico, né, está numa posição de poder, né, que está dentro dessas instituições. Ou seja, mas e a família dele? E a responsabilidade dele frente à escravidão? Né? Frente ao fomento da escravidão que a família dele fez aqui no estado de Alagoas. Né? A gente pode partir do executivo maior, né? A família Calheiros, por exemplo. E não somos nós que estamos falando, isso está escrito, né? Isso está, por exemplo, no Banquê das Alagoas do Manuel Dengue Júnior, está aqui na universidade, na biblioteca de vocês, né? Daqui do Sertão. Se vocês quiserem, vão lá. O Banquê das Alagoas. Aí vocês veem a formação histórica e socioeconômica do Estado. Aí está lá, os Calheiros e dentre outras famílias. A família do Executivo Municipal, do Maceió, da minha capital, está lá presente. Né? E o que essas famílias têm feito? Elas têm sido responsabilizadas? Não. Na verdade, nós estamos dentro desse processo de responsabilização delas também. E nesse sentido, nacionalmente, a Ordem dos Advogados do Brasil puxou um debate, uma discussão sobre a instituição da Comissão Nacional da Verdade e da Escravidão Negra no Brasil. É uma comissão que vem na esteira da Comissão Nacional da Verdade, que tratou dos crimes da ditadura. Vocês certamente se recordam disso, né, do governo federal. Daí, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, por pressão, né, do segmento negro, que também está lá dentro, né, instituiu essa comissão, a Comissão Nacional da Verdade e da Escravidão Negra, na tentativa de também aferir responsabilidades da escravidão. Né? Quem são os responsáveis pela escravidão? Né? Eles têm a responsabilidade, não é só o Estado. Né? Essas famílias também têm a responsabilidade de promover essa população porque foram lá ser escravizados. Né? Então, eu queria trazer um pouco disso, né? um pouco desse debate, que eu acredito ser bastante produtivo. E, enfim, de forma que vocês, assistentes sociais, deveriam ou devem se portar, né, para se debruçar, para tratar dessas questões. Né? A inserção, a participação de organizações negras é de fundamental importância no processo formativo, né, dos profissionais dos locais onde vocês estão inseridos. Né? Está aqui o Abiaxé. O Abiaxé tem essa atribuição também de estar sentando com os profissionais de vários setores para estar, de alguma forma, contribuindo, né, sobre como vocês devem abordar, né, sobre essa questão, né, a questão da população negra no local de trabalho de vocês. Né? Enfim, vocês se atendam a questões legais, por exemplo, que já estão postas aí, né? Por exemplo, saúde, que eu citei agora há pouco, saúde da população negra. O meu posto de saúde, né, ter feito essa referência, né, os profissionais do meu posto de saúde têm feito processo de formação, né, para lidar com essa questão. No CRAS tem ocorrido rodas de conversa, né, relativos à questão negra, de que forma os grupos negros têm sido convidados para participar desses processos formativos. Então,
tem uma série de iniciativas que a gente tem que vocês podem estar desenvolvendo e tudo naturalmente embasado, né, legalmente embasado dentro do que a gente já tem. O que a gente tem é pouco, a gente pode dizer sim que é pouco, mas enfim, já temos eu considero que a gente tenha um conjunto que já se pode abrir um diálogo, né, em prol da promoção dos direitos dessa população. Eu acho que seria um pouco isso para a gente começar o debate. Obrigado.